Matemática! Saudações, turma! E aí, beleza? Hoje teremos a nossa segunda aula de equação do segundo grau. Só que hoje ela vai estar na forma incompleta. Bem, na primeira aula a gente estudou a equação do segundo grau na forma completa. Lá a gente utilizou a fórmula de Bhaskara para encontrar as suas raízes. O que diz a fórmula de Bhaskara? Bem, a fórmula de Bhaskara ela diz que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre o dobro de a, onde esse delta ele é calculado como b ao quadrado menos 4ac. Só que na aula de hoje não vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Na aula de hoje nós utilizaremos uma outra técnica para encontrar as raízes da equação do segundo grau, mas só vale quando ela está na forma incompleta, beleza? Então vamos lá. A gente diz que uma equação do segundo grau está na forma incompleta quando o b é igual a zero ou o c é igual a zero, beleza? O que isso significa? Que ela vai assumir uma das três formas abaixo. Então vamos lá. Se o c for igual a zero, então aqui na forma geral da equação, ax² mais bx mais c, como c é zero, ele não vai aparecer. Então, veja bem, a gente tem que lembrar que o c é o termo independente, é o número que fica sozinho. Então, se o número que fica sozinho não aparecer, se a gente tiver apenas o número que multiplica o x ao quadrado e o número que multiplica o x aparecendo, então isso significa que o c é zero. Ela vai assumir essa forma aqui, ax² mais bx igual a zero. Beleza? Bem, agora, se o b for zero, no caso aqui, se esse b aqui, né, que é o número que multiplica o x, se ele for zero, esse termo aqui no meio não aparece. Só vai aparecer o ax² e o c, somente. Como b é zero, 0 vezes x é zero, então 0 é neutro na adição, ele não vai aparecer. Então, a forma que a equação vai tomar é essa aqui, ax² mais c igual a zero. Observe que o bx não aparece aqui. Isso acontece porque o b é igual a zero. Agora, se a gente tiver o b igual a zero e o c igual a zero, aí não vai aparecer nem o bx e nem o c, né? Vai aparecer apenas o ax². Então, a gente vai ter ax² igual a zero, tá? Que seria uma forma muito simples, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a raiz da equação do segundo grau na forma incompleta, tá? Então, assim, para a gente encontrar as raízes da equação na forma incompleta, se a gente quiser, a gente pode perfeitamente utilizar a fórmula de Bhaskara. Não tem problema nenhum, né? Então, se vocês quiserem relembrar a fórmula de Bhaskara, dá uma olhadinha lá na aula 1 de equação do segundo grau, que vocês vão ver lá que a fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada sobre o dobro de a, né? Raiz quadrada de delta sobre o dobro de a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Só que aqui nessa aula a gente não vai precisar da fórmula de Bhaskara, porque de uma maneira muito mais simplificada a gente consegue encontrar as raízes da equação se ela estiver na forma incompleta, ou seja, se o b for igual a zero ou o c for igual a zero. Aqui a gente vai dividir nesses três casos, então. Esse aqui, o b é zero e o c é zero. Bem, se o b for igual a zero e o c for igual a zero, a gente já viu que a equação se reduz dessa forma aqui. O a nunca é zero, né? Por definição, o a sempre é diferente de zero. Então, se eu tenho o produto de a com um número elevado ao quadrado dando zero, se o a não é zero, a minha única opção aqui é o x² ser zero. Mas o número elevado ao quadrado ser igual a zero implica do próprio número ser zero. Então, se a equação estiver nessa forma, é trivial, né? A solução tem que ser o zero, porque somente o zero vai satisfazer a equação. Beleza? Então, o x tem que ser zero. Então, essa aqui seria uma forma muito trivial. Vamos ver os outros dois casos. Se por um acaso b for igual a zero, lembra que ela assume essa forma aqui? Não aparece o b. Quem é zero não aparece. Pronto. Resumindo, quem é zero não vai aparecer. Então, aqui o b é zero,
ele não aparece aqui na forma geral. Então, eu tenho ax² mais c igual a zero. Beleza? Como que eu resolvo isso? Bem, para resolver essas equações na forma incompleta, eu vou utilizar muito o princípio da equivalência, tá bom? O princípio da equivalência a gente aprendeu lá nas aulas de equação do primeiro grau, beleza? Se você olhar ali em cima, tem a sugestão ali que você pode clicar, vai direto para a aula de equação do primeiro grau, onde você pode relembrar o princípio da equivalência, que é o que a gente vai aplicar aqui, beleza? Então, se tiver dúvida em por que eu troquei o sinal, em por que eu dividi, é só relembrar a aula de equação do primeiro grau. Clica ali em cima, ali, beleza? Então, como é que eu faço aqui? Eu somo menos c dos dois lados, esse lado c some, vai ficar ax² igual a menos c. Beleza? Então, veja bem, ax² mais c igual a zero, né, vai ter como consequência que ax² é igual a menos c. Dividindo os dois lados por a, eu tenho, já que o a é diferente de zero, eu tenho x² igual a menos c sobre a. Então, veja bem, eu tenho um número elevado ao quadrado igual a menos c sobre a. A gente sabe que todo número elevado ao quadrado sempre é o quê? Positivo. Nós estamos falando de números reais. No conjunto dos números reais, todo número elevado ao quadrado sempre é positivo. Então, o que vai acontecer aqui? Se x² é igual a menos c sobre a, se esse menos c sobre a for um número negativo, então essa equação não vai possuir raízes reais, a solução é vazia. Tá? Observe que o fato de ter um sinalzinho de menos na frente não quer necessariamente dizer que esse número aqui é negativo, né? Na verdade, o significado desse sinal de menos aqui é apenas que eu tenho o simétrico do c sobre a. Ou seja, esquece o sinal de menos. Se o c sobre a for positivo, o menos c sobre a é negativo. Agora, se o c sobre a for negativo, então o menos c sobre a vai ser positivo. Mais à frente dou um exemplo com números que vai ficar mais fácil de a gente entender. Então, se esse menos c sobre a for negativo, não existem raízes reais. A solução é vazia. Agora, se o menos c sobre a for um número maior do que zero, for um número positivo, beleza? Ou ele poderia ser zero, né? Mas se ele for zero, isso significa que o c é zero. Aí eu recaio nesse caso anterior aqui, né? Onde a única solução é o zero. Então, aqui vamos supor que ele é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, então x² igual a menos c sobre a, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, né? Eu vou ter que x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Então, eu vou ter aqui duas raízes. Tá? Então, olha só, existem duas hipóteses. Ou não vai existir raízes reais, caso menos c sobre a seja menor do que zero, ou caso menos c sobre a seja maior do que zero, eu vou ter sempre duas raízes, tá? X igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Então, a solução vai ser igual a menos a raiz quadrada de menos c sobre a e mais a raiz quadrada de menos c sobre a. Logo mais à frente eu dou exemplo com números, que vai ficar mais fácil de entender. Vamos primeiro falar o caso onde o c é igual a zero. Então, se o c for igual a zero, então quem não aparece aqui na forma geral é o c. Lembra que eu falei? Quem não aparece é porque é zero. Então, aqui o c é zero, por isso ele não aparece, já que o zero ele é neutro na adição. Então, o que eu tenho aqui? Ax² mais bx igual a zero. Beleza? Então, não preciso usar a fórmula de Bhaskara para resolver. Se eu quiser, eu posso usar, mas não preciso. Aqui, de forma direta, eu já percebo que o zero é uma raiz. Por quê? Lembra que eu falei que para você verificar se o número é raiz de uma equação, basta você pegar esse número, substituir no lugar do x e fazer as contas? Se aquele número satisfizer a igualdade, ou seja, satisfizer a equação, é porque ele é raiz. Né? Se você não lembrar, dá uma revisada lá na aula 1 lá de equação do primeiro grau. Então, o que acontece aqui? Eu vou pegar, vou chamar o x1 de zero e vou substituir direto na equação aqui
e vou verificar que o zero é raiz. Então, vai ficar a vezes zero ao quadrado, porque eu estou colocando o zero no lugar do x, mais b vezes zero, colocando o zero no lugar do x. Todo número elevado ao quadrado, né, é ele vezes ele mesmo. Então, zero ao quadrado é zero vezes zero, que vai dar o próprio zero. Todo número multiplicado por zero é zero também. Então, a vezes zero é zero. B vezes zero é zero. Então, aqui eu vou ter zero mais zero, que é igual a zero. Fica claro que satisfaz a equação. Então, isso significa que o zero é uma raiz. Vou chamar de x1. Agora, se o x for diferente de zero, se ele não for zero, então olha o que acontece. O ax² mais bx igual a zero implica em ax² ser igual a menos bx, né? Então, eu subtraio bx dos dois lados. Aqui ele some e aqui fica 0 menos bx, que dá o próprio menos bx. Então, eu tenho ax² igual a menos bx. Como o x é diferente de zero, eu posso dividir os dois lados da igualdade por x. Ao dividir os dois lados da igualdade por x, aqui eu tenho x². X² é x vezes x. Então, vai cortar um x de cima com um x de baixo, vai ficar apenas a vezes x. E aqui vai cortar o x de cima com o x de baixo, vai ficar apenas menos b. Então, eu vou ter ax igual a menos b. Agora, dividindo os dois lados por a, eu vou ter que x é igual a menos b dividido por a. Pronto, acabei de encontrar a outra raiz, vou chamar de x2. Então, a segunda raiz é igual a menos b sobre a. Solução, x1 igual a zero, x2 igual a menos b sobre a. Eu tenho duas raízes, 0 e menos b sobre a. Ah, professor, vou precisar então usar essas fórmulas. Eu vou precisar usar essas fórmulas para resolver a equação quando ela estiver na forma incompleta? Ou seja, quando b for zero e ela vai assumir essa forma, essa aqui vai ser, essas serão as raízes. Então, eu vou usar essa fórmula. Quando o c for zero, então ela vai assumir essa forma. Então, eu vou ter que usar essas fórmulas, né? Esse vai ser o conjunto de solução. Na verdade, não. A gente não precisa ficar decorando fórmula. Na verdade, tudo que a gente fez aqui para achar esses valores, quando ela estiver na forma incompleta, a gente vai fazer também para achar. Vamos ver um exemplo? Então, vamos lá. Encontre as raízes da equação do segundo grau abaixo, caso existam, né? Pode ser que não exista, sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Vamos ver como fica. Primeiro, a letra A. Então, vamos lá. Aqui, eu olho para a equação e eu vejo que não tem o B. O B é zero, né? Então, só tem o C. Então, como que eu resolvo isso? Quando B é zero, eu resolvo assim. 3x² menos 27 igual a zero. Pego o menos 27 e jogo para o outro lado. Então, eu vou ter 3x² igual a menos 27. Divido os dois lados por 3. Então, isso implica em x² ser igual a 27 dividido por 3. Que implica em x² ser igual a 9, já que 27 dividido para 3 dá 9. Então, eu tenho x² igual a 9. Quais são os números que elevado ao quadrado dá 9? Garanto que você respondeu 3, né? 3² é 3 vezes 3 que dá 9. Mas também tem o menos 3. Menos 3² também é 9. Na prática, aqui eu extraio a raiz quadrada dos dois lados. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é igual a mais ou menos 3. Então, x1 igual a menos 3, x2 igual a 3. Conjunto de solução, menos 3 e 3. Beleza? Vamos ver o exemplo B. 3x² mais 27 igual a 0. É igualzinho a. Jogo 27 para o outro lado e troco o sinal. 3x² igual a menos 27. Divido os dois lados por 3. x² igual a menos 27 sobre 3. Menos 27 dividido para 3 dá menos 9. x² é igual a menos 9. O que aconteceu aqui agora? Observe. Eu tenho um número elevado ao quadrado dando igual a menos 9. Não é possível, no conjunto dos números reais, todo número elevado ao quadrado sempre é positivo. Então, se aqui eu tenho um número elevado ao quadrado dando menos 9, esse número não pode ser um número real. Então, o que eu digo? Que não existem raízes reais. A solução é vazia. Beleza? Próximo exemplo.
Observe que nenhum desses exemplos até agora eu utilizei fórmula, né? Na verdade, o que eu estou usando é só o princípio da equivalência, né? Só trabalhando com a equivalência de maneira sempre a encontrar o valor do x. Então, a gente utiliza aquele princípio que a gente aprendeu lá nas aulas de equação do primeiro grau. Se você tiver alguma dúvida, volta lá na aula, tá? E assiste de novo o vídeo lá, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 3x² menos 27x igual a 0. Então, quem é 0 aqui? Quem não aparece que é 0. Aqui eu tenho que o A é 3, o B é menos 27. Cadê o C? Não aparece, né? Então, C é igual a 0. Quando C é igual a 0, logo de cara, de graça, ok? De graça, eu já tenho que uma das raízes é o 0. Então, x é igual a 0. Ah, professor, então toda vez que o C for igual a 0, uma das raízes já é o 0? Sim. Nem precisa fazer conta. O C é 0, uma das raízes já é o 0. Então, você só vai ter que achar outra raiz, tá? Porque uma já é o 0. Como que eu faço para achar outra raiz? Bem, eu suponho x diferente de 0, é óbvio, né? E agora o que é que eu faço? Jogo o menos 27x para o outro lado. Então, vai ficar 3x² igual a 27x. Divido, já que o x é diferente de 0, divido os dois lados por x. Aqui lembra que a gente viu que vai cortar um x de cima com um x de baixo, vai ficar só um x. Então, aqui vai ficar só 3x. Aqui vai cortar o x de cima com o x de baixo, vai ficar só 27. Então, eu tenho 3x igual a 27. Virou uma equação do primeiro grau, né? Que a gente já sabe resolver. Divido os dois lados por 3, eu vou ter que x é igual a 27 dividido para 3, que dá 9. Então, x é igual a 9. Então, ou x é igual a 0, ou ele é diferente de 0, que significa que ele tem que ser o quê? 9. Então, a solução, 0 e 9. x1 igual a 0, x2 igual a 9. Beleza? A letra D é idêntica. Tá? Eu só mudei o sinal aqui do 27, que aqui é menos 27 e aqui é mais 27. Mas a maneira de resolver é a mesma, certo? Uma das raízes é o 0, por quê? Porque aqui o C é igual a 0. Procura o C aqui, você não acha. Ó. Quem é o A? 3. Lembrando que A é quem multiplica o x ao quadrado. Então, A é 3. Quem é o B? O B é o número que multiplica o x. Olha o x aqui. Então, o B é 27. E o C é o termo independente, é o número que fica sozinho. Olha para o lado esquerdo da igualdade. Não vai confundir, olhar para o lado direito. Tem que olhar para o lado esquerdo. Está vendo algum C aqui? Não. Então, é porque o C é 0. Aqui, você olhando para o lado esquerdo da igualdade, você vê que o A é quem? 3. O B é o número que multiplica o x elevado a 1. Tá? Cadê? Não tem. Aqui não tem nenhum x, só tem x². O que eu tenho aqui é o número sozinho. O número sozinho é o termo independente, é o C. Então, aqui o A é 3 e o C é menos 27. O B não aparece, por isso que o B é 0. Beleza? Então, aqui eu tenho que o A é 3, o B é menos 27. Certo? Quando o C é 0, uma das raízes logo de cara é 0. Sempre vai ser assim. Beleza? E como que eu faço para achar outra raiz? Então, a outra raiz, obviamente, vai ser diferente de 0. Então, eu tenho que 3x ao quadrado mais 27x é equivalente a dizer que 3x ao quadrado é igual a menos 27x. Né? Eu subtraio 27x dos dois lados. Então, eu vou ter 3x ao quadrado igual a menos 27x. Como o x é diferente de 0, eu posso dividir os dois lados por x. Lembra? Dividir os dois lados por x, o que, é que vai acontecer? Aqui eu tenho x ao quadrado, que é x vezes x. Vai cortar um x em cima e um x embaixo. Então, vai sobrar só x. E o 3, então vai ficar 3x. Do lado de cá, eu vou cortar um x em cima e um x embaixo, vai ficar menos 27. Certo? Então, aqui vai ficar 3x igual a menos 27. Novamente, relembrando, eu estou usando aqui o princípio da equivalência. O que eu faço de um lado da igualdade, eu posso fazer do outro, que eu mantenho a igualdade. Então, se eu somo de um lado, somo do outro, mantenho a igualdade. Se eu subtraio de um lado, subtraio do outro, mantenho a igualdade. Se eu divido de um lado, divido para o outro, sempre pelo mesmo valor, obviamente. Mantenho a igualdade, ok? Então, aqui eu tenho 3x igual a menos 27. Virou uma equação do
primeiro grau. O que é que eu faço? Divido os dois lados por 3. 3x dividido por 3 vai dar só x, né? Aqui eu faço direto de cabeça, vai dar só x. E aqui, menos 27 dividido por 3 vai dar menos 9. Então, o que isso me dá? Que x é igual a menos 9. Então, quando c é zero, uma das raízes é zero. E a outra eu faço as contas e vou achar. Nesse caso, o x é igual a menos 9. Chamo uma de x1, chamo outra de x2. Eu tenho x1 igual a 0, x2 igual a menos 9. Portanto, a solução é menos 9 e 0. Beleza? Simples, né? Então, olha só. Vou deixar para vocês, como sugestão de exercício, 6 exercícios. Todas de equações incompletas. Vocês vão resolver uma por uma, tá? Sempre lembrando que, no caso onde o C é igual a 0, faz de uma maneira. No caso onde o B é igual a 0, faz de outra maneira. Então, você vai olhar e vai identificar quem é 0. Por exemplo, aqui na letra A, quem é o 0 aqui? O B ou o C? Quem não aparece é o 0. O x ao quadrado está aqui, então o A é 1. Por quê que o A é 1? Porque não tem ninguém aqui na frente. Então, aqui é como se tivesse uma vez x ao quadrado. Não tem ninguém multiplicando x, ele não aparece. Então, o B é 0 e o C é igual a 1. Então, você vai olhar lá como que resolve quando o B é 0. Quando o B é 0, resolve dessa maneira aqui. Você vai voltar aqui e vai ver como que foi resolvido. E aqui? Aqui é a mesma coisa. Aqui também o B é 0. Então, vai resolver daquela mesma maneira. Ah, professor, na letra C. Vamos lá. Quem é o A? É o número que multiplica o x ao quadrado. Quem é o B? É o número que multiplica o x. O A está aqui, é 1. O B está aqui, é menos 10. Quem não está? O C. Então, quem é 0? O C. Quando o C é 0, como que resolve? Dessa maneira. Você vai olhar aqui, ó, passagem por passagem, como que foi resolvido, e vai resolver aqui da mesma maneira. A letra D também. O A é menos 3. E o B? Quem é o B aqui? X sobre 2, que está aparecendo aqui. Quem que está multiplicando x? Olha o número que está na frente do x. Ah, professor, não tem nenhum número. Então, é 1. E quem está embaixo do x? O 2. Então, o B é 1 sobre 2. O B é meio. Tá? Quando tiver fração, você olha o número que está em cima e olha o número que está embaixo. Então, o B é 1 sobre 2. Então, isso significa que o A é menos 3, o B é 1 sobre 2, que o C é igual a 0. Então, como que eu resolvo? Dessa maneira. Tá? Já sabe que uma das raízes é 0. Para achar outra raiz, você vai resolver desse jeito aqui. É só olhar o passo a passo e repetir. E na letra E? Na letra E está fácil, né? Olha para cá. Só tem o x ao quadrado aparecendo, ou seja, só tem o A. Isso quer dizer que o B é 0 e o C é 0. Qual é a única raiz possível? Eu falei disso lá em cima, ok? E aqui na letra F, você vê que ela não está escrita na forma geral, né? Porque a forma geral tem que estar igual a 0. E ela não está escrita igual a 0. Mas não tem problema. Você olha para cá para o x ao quadrado, quem multiplica ele é o 2, o A é 2. Você vê que não tem nenhum número multiplicando o x, ou seja, o B, que é 0, e aqui o C não é 98, o C é menos 98. Porque se eu jogar o C para o lado de cá, ele vai mudar o sinal, e eu vou ter 2x² menos 98 igual a 0. Então, aqui eu tenho A e eu tenho C, só não tenho B. Como que eu resolvo? Dessa maneira aqui. Só que se você olhar lá, já está dessa forma aqui. Ó. Eu já tenho um número multiplicando x ao quadrado igual a outro número. Então, já está nessa forma. Então, é só continuar a partir daqui. Beleza? Então, aqui, eu vou dividir os dois lados por 2. Vou extrair a raiz quadrada. Então, vai ser mais ou menos a raiz quadrada disso aqui dividido por 2. Tá bom? Então, boa sorte, bons estudos. Estudem bastante. Espero que vocês acertem o máximo possível de questões. Depois, vou fazer um vídeo com as soluções, mas é importante que vocês tentem fazer. Porque se vocês não tentarem fazer, vocês não vão saber onde que vocês estão errando. Vocês não vão saber onde que está a dificuldade de vocês.
Então é importante tentar fazer para quando assistir o vídeo com a solução, vocês observarem onde que vocês mais estão errando, para vocês poderem corrigir ali o erro de vocês. Beleza? Qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Estou aí para tirar a dúvida de vocês. Pode perguntar sem nenhum problema, tá? Pode assistir a aula várias vezes, tenta fazer os exercícios. Se tiver alguma sugestão de algum exercício que você tenha vontade de fazer, só falar comigo que eu faço uma videoaula, eu posto para vocês aqui, não tem problema. O negócio é vocês interagirem, porque quanto mais interagir, mais vocês vão aprender. Ok? Estudem bastante, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!